Bom dia, estamos iniciando mais um Performance em Debate. Hoje tenho o enorme prazer de termos aqui no estúdio a Matheusa Moreira. Obrigado, Matheusa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Oportunidade ótima. Muito honrada. E nós estamos aqui no estúdio com a Isis Falqueto, a Carol Velasco, Iftar Pellet, Luan Jacinto, Lorena Zingri, Ana Furador e eu, Carlos Borges. O apoio técnico do Alex e da Isabelle. Muito obrigado, Alex, Isabelle, pelo apoio aqui à disposição. Matheusa, por gentileza, você poderia se apresentar para as pessoas que não te conhecem ainda? Olá, sou Matheusa, tenho 25 anos, sou artista visual, sou pesquisadora, sou intelectual, sou muitas. Sou nascida, criada na Serra, no Espírito Santo, moro no Brasil, trabalho no Brasil, existo aqui. Eu penso e produzo a partir dos atravessamentos que meu corpo tem, sendo gendrado como não binário e racializado como negro. E desde 2018, né, que é quando eu entro aqui na universidade, eu venho, acho que, concretizado alguns embates que eu nunca consegui nomear. E, ao nomeá-los, consegui enfrentar de fato, assim, e perceber que isso se dá, assim, para mim. E aí começa em 2018 a minha primeira participação em algo de fato relevante e que começou a fazer sentido para mim, assim, que foi o Projeto de Devorações, da Cachel, que é uma grande amiga, referência, que a gente já se conhecia pela internet, sim, mas a gente se conheceu logo quando eu entrei na UFES e ela me fez esse convite. Esse projeto é um projeto dela, que ela discute a decolonização de corpos, né, como a gente pode sair desses caminhos que a hegemonia trouxe pra gente como possibilidade de vida. E aí, nesse trabalho, eu participo de uns dias de oficina que é um dia que é muito específico, assim, que a gente fala sobre a bichalidade, né? Como que essas novas perspectivas de gênero, fora o que os Estados Unidos, né? Fora do queer, do que os Estados Unidos apresenta. E eu acho que é contemplativo demais para mim, porque eu volto no meu ensino médio, quando as minhas amigas, a gente não se via como menino, não se via como menina, e a gente entendia que tipo, a gente era um corpo ali que estava à parte, mas que existia e que os lugares tinham que dar conta. E aí eu volto para esse lugar entendendo também que, tipo assim, o meu corpo já está ali, e aí eu começo a perceber que o meu trabalho sempre tinha muito carregamento, muita raiva, muito incômodo. E isso foi nomeado, né? Eu consegui olhar e falar, eu sinto raiva por causa disso, tenho incômodo por causa disso. E não é por causa de mim, é por causa das violências que eu estive acometida, assim. Então acho que foi um lugar bem importante. Bacana, estava comentando aqui, inclusive em relação a esse slide, dessa moça que está ali, a Marcela, né? Marcela. Porque você estava falando antes de como essa violência é feita contra a criança. Sim, sim. E aí, também é um lugar que me faz voltar muito para a escola, tipo, de entender que a escola é um espaço muito necessário na construção de um indivíduo, assim, mas de que também ela pode ser avassaladora, né? Ela pode, tipo, dizimar o desejo que você tem pelo aprendizado, assim. E aí, para mim, foi esse lugar também de olhar e falar, caramba, né? Na escola, eu tinha muita vontade de aprender, eu fui incentivada muito a aprender, minha mãe é professora, então isso foi para mim um lugar muito, assim, faz mesmo, estuda mesmo, você pode, você é capaz. E eu era incomodada, atrapalhada, com apontamentos que, tipo, né, foram violentos e me desviaram, assim, me faziam sair da rota intelectual, assim, né. Era tipo, é macaca, viadinho. E aí esses apontamentos me fizeram perceber que a escola ele é um espaço que, tipo, te possibilita muita coisa e também pode te minar se você não for, acho que, esperta o suficiente ou bem amparada o suficiente, assim. Acho que também parte muito desse lugar de perceber que eu também sempre tive amparo. Então eu também parto de um lugar de privilégio, assim, de minha mãe olhar pra mim e me ver como uma pessoa de fato, como uma indivídua de fato, e não como só filha dela, assim. E acho que a escola tem esse papel pra mim fundamental de também me perceber como alguém que, tipo, de fato não quer estar ali, mas de que ali também não é só a única saída que eu tinha, assim. Acho que eu vejo a escola muito como esse lugar de, tipo, serve pra saber se eu quero continuar ali ou se eu queria sair. E aí,
acho que eu continuei, né? Tô aqui. Com certeza, como uma vencedora com esse sorriso bonito, essa coisa, né? E me tocou muito uma coisa que você estava falando, dessa história de você queria saber e, ao mesmo tempo, sofria de ir para a escola. Isso me pareceu muito importante, esse papel da Marcela, esse papel que está sendo construído a partir de agora, de mudar esse sistema, né? Que é essa possibilidade. Porque isso vem, tipo assim, até meu ingresso na universidade, né? Eu queria muito saber sobre artistas trans, sobre artistas racializados. E aí tem esse boicote, né? Tem essa breca de professores falando que não existe, ou que, tipo assim, não dava conta de inserir isso na disciplina. E eu já tava ali, sabe? Tipo, acho que a raiva, ela trata desse lugar, assim, pra mim, de, tipo, não aceitar de cabeça baixa esse não, assim. Porque é um não muito injustificável. Não é, tipo, eu não tô pedindo pra que professores falem sobre, tipo, coisas que são, tipo, de fato muito complexas e difíceis de se tratar dentro de uma disciplina. Tô pedindo um conteúdo, tipo assim, que faz parte da minha vida. E é óbvio que existe uma complexidade na minha vida, existe toda uma coisa, né, que me faz ser complexa por outros motivos, outras razões. Mas eu acho que ali vai sendo um lugar de, tipo, por que é assim? Por que essas regras funcionam dessa forma? Por que os professores, tipo assim, acatam comentários de alunos brancos e não acatam os meus comentários, assim? Será que eu sou... e é uma parada que, tipo assim, pra mim sempre foi uma coisa, tipo, eu não sou burra. E eu sei que eu não sou burra, assim, sabe? Tipo assim, eu não abro minha boca pra falar comentário idiota. O que eu tô falando tem embasamento, tem pertinência. Por que o professor não tá dando conta de falar disso? Talvez seja porque ele não queira falar disso, talvez seja porque ele não esteja interessado nisso. E aí, eu acho que esse projeto, o próximo projeto também, é um outro salto, né? De aí que a gente fala. Eu falo de um professor que não tem interesse, e ali aqui eu falo de uma professora que fala, não, então vambora. Foi a Gilca. Que foi a Gilca. Ela me pergunta assim, o que eu queria ser, porque eu sempre falava que eu não ia fazer na aula. Vamos fazer tal coisa. Não vou fazer. E ela, o que você quer fazer? Eu falo, eu quero ser artista, eu quero trabalhar assim, assim, assim. E aí ela me ensina, né? Ela me convida outras pessoas também. A gente bola um projeto de extensão, que é a aplicação da tese de doutorado dela em obras de acervo da Romero Macena. E aí a gente monta uma exposição do zero. E o mais engraçado é que são exposições individuais, projetos de trabalhos individuais, que se complementam, né? Que se casam dentro de uma exposição coletiva. E aí a gente vai entendendo isso, assim, né? Entendendo como que uma obra é armazenada, como que uma obra é montada, como que uma obra é iluminada dentro de um espaço expositivo. E eu acho que aí é um papel onde, tipo assim, na escola, né, no ensinamento, tipo, vindo de alguém que é um professor e eu a estudante, acho que é um dos primeiros momentos que eu sinto, tipo assim, um desejo de troca. Quando a gente fez esse projeto, não foi, tipo assim, ela com um plano de aula, um plano de projeto, né? Vai ser assim, 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 assim. Ela, gente, aonde vocês querem atuar? Aonde vocês querem produzir? Aonde vocês querem fazer? E aí, tipo assim, eu não tive um trabalho meu nessa exposição, mas eu entendi, tipo assim, o cuidado com o trabalho de um outro artista. O cuidado com a sensibilidade de montar uma iluminação que aconchegue e não afaste as pessoas que estão nesse espaço. E aí entendendo como cada trabalho funcionava, entendendo como cada artista se relacionava com o trabalho. Tinha um artista que, tipo assim, nossa, eu nem lembrava. Tipo assim, ele tinha feito há tanto tempo que ele não tinha nem mais o apego pelo trabalho. E a gente tentava ligar para ele para poder ver como que ele queria. Não, mas tá na mão de vocês, assim, tipo assim, tá tudo bem também. Não é uma coisa tipo, eu não sou caixinha também, não. Sou um artista que, tipo assim, meu trabalho tem que funcionar dessa forma porque é assim que tem que ser e é assim que ele vai ser. Então, também entender como eu também queria ser vista como artista, né? E aí que vem, eu acho que aí é o lugar o momento que eu vou entendendo também o abandono dessa raiva, assim, no sentido de, tipo, eu não posso explodir com qualquer pessoa também. Que é uma coisa que eu estava falando até agora, né, com a Isa, assim, essa negociação que a gente tem que fazer a todo momento, porque senão a gente é vista como um erro mesmo, e a gente perpetua essa ideia de que a gente é vista como um erro. Então, para não ser vista como um erro, a gente acaba
negociando com a gente, tipo assim, foram transfóbicos comigo, tipo assim, eu não vou voar nessa pessoa agora, mas a vontade é essa. Mas eu não posso, porque eu vou ser errada 2 vezes, assim. E aí, esse abandono começa assim, né? Nesse lugar de, tipo, não posso estourar com qualquer pessoa à toa. Calma. Aí eu vou negociando, começando essas negociações comigo. E aí a gente vai pro Indagações Poéticas, que também foi um marco, assim, pra mim, pra minha Com a trajetória. Nathalie, né? Com a Nathalie Nathalie. Mirédia. Legal. Foi incrível, cara, incrível. Eu tava já envolta num estudo de performance. Então, ela fez um convite para a turma, né, a turma do Marcos Martins, para participarmos de um projeto, né, e esse projeto seria se debruçar sobre o próprio processo criativo durante alguns dias, assim, e resultaria nessa publicação. E aí, nessa época, eu estava construindo uma narrativa sobre como, na experiência da invasão colonial, como que a troca de vidro, né, artefatos de vidro, espelho, louça, como que eles foram dados por vidas, assim, tipo, como que o preço da vida das pessoas que já estavam aqui, que foram traficadas de África, como que esses preços foram tão por artefatos, vidas por coisas. E aí eu assemelho essa ideia do estético também, porque o vidro é um artefato bonito, né? Então, eu já tinha feito uma performance nesse período que eu vou me enterrando em vidro. Então, eu pego várias placas de vidro e vou colocando em cima de mim. E aí, eu vai esperando até eu não conseguir mais respirar direito. Tem fotos dela aí? Não, né? Não tem aí. Que pena. Mas a gente foi com o Marcos, inclusive. A gente fez esse registro, assim. E aí eu vou me enterrando em vidro, assim. Eu vou pegando vidro e vou colocando em cima de mim até eu sentir que eu não consigo mais, assim. Então, eu não consigo mais nem o ato de, tipo, meu corpo não consegue nem levantar respirando mais o vidro. E aí a gente volta, a gente vai tirando e tal. E aí eu tava muito nessa pesquisa do vidro. Na época, eu me baseei nas activities do Grupo Fluxos, assim, que eram coisas impossíveis de serem feitas. E aí eu desenvolvo esse trabalho, que é plante o vidro, né, tipo, e cuide dessa planta até que uma travesti se torne presidente. E aí eu fiquei, tipo, acho que desses 5 dias que a gente fez esse projeto, eu fui regar o vidro todo dia, assim, na esperança que de fato isso acontecesse, assim. E aí eu vou entendendo que essas estratégias de subversão, somadas ao abandono da raiva, acho que elas vão me constituindo, assim. E eu vou entendendo o meu caminho, né? Tipo, entendendo que a performance não é um momento onde eu vou parar e fazer. Não só mais esse momento. Acho que a performance, ela vem se tratando pra mim, tipo, de uma coisa arte e vida. Eu vou vivendo a performance todo dia, assim. E eu vou entendendo o meu corpo como uma performatividade, outra que não é elaborada para o que eu apresento socialmente, assim. Que eu sou uma pessoa de estatura grande, né? Então deveria, tipo assim, ser viril, ser máscula, agir como um homem. E eu acho que isso, quando eu rompo com isso, eu acho que isso já é uma performance, assim. E é uma performance que, de fato, quando eu consigo nomear, eu consigo elaborá-la melhor. Eu consigo entender que, tipo assim, um bigode não vai me deixar mais masculina, não vai me transformar em homem. E aí eu acho que vem também desse lugar, assim. De, tipo, entender como que o corpo, ele vai passando uma mensagem, assim. E como essa mensagem, ela é absorvida por pessoas de diversos contextos e de diversas formas, assim, né, de pensar. E eu acho que aí, no papel da arte, vem esse lugar, assim, né, de conseguir pegar todas essas formas de pensamento e transformar em uma coisa que comumente todo mundo entenderia, ou em sua maioria, assim. Tipo, dentro da performance, eu acho que eu vejo muito esse lugar. E, tipo, olhar o meu corpo como... Não universalmente, eu acho que isso é utópico, mas, tipo, em sua maioria. Só um instantinho para uma pergunta aqui da Ana. Eu acho muito importante você falar essa questão do corpo, porque eu percebo, assim, como uma mulher pansexual, que as pessoas o tempo inteiro te colocam em caixinhas. Então, quando chega alguém que quebra essas caixinhas, você também está quebrando um pensamento que vem de muito tempo. E acho que, voltando um pouco mais, quando eu entrei aqui e eu olhei para você, foi tipo, nossa, uau, tipo uma pessoa fora da caixa. E eu sinto que, vindo de uma cidade do interior, eu senti essa falta, essa ausência de identidade, de tipo...
mas eu posso me vestir do jeito que eu quiser, eu posso cortar o cabelo do jeito que eu quiser. Então, eu acho que a sua presença, quando você fala sobre ser a performance, é muito disso também. Você impacta as pessoas só de estar presente ali, sabe? Queria reforçar isso. Ai, meu Deus. Mas tipo assim, eu fui entendendo isso, assim, com o tempo, sabe? Que, tipo, se eu usar terno e gravata, eu vou continuar sendo eu. E aí é muito assim... Hoje de manhã, quando eu tava vindo, me arrumando, eu pensei, ai, será que eu me maquiei? Será que, tipo assim... Aí depois eu falei, não. Acho que não, vou ser eu e mais por essência, assim. E aí eu acho que isso também porque isso é cobrado pra gente. Como figura feminina também, assim, né? Porque desde quando a gente começa a nossa transição, desde sempre, desde que a gente nasce mesmo, de fato, a gente tem que viver nessa questão de militar em relação ao nosso corpo e encontrar o lugar desse corpo também, de que eu tenho que cumprir um papel de mulher, estar como uma mulher, mas não ser mulher, ser quase uma mulher, entendeu? Esse Sim. meio, essas sutilezas, assim. É uma imposição do feminino, né? Sim. O tempo inteiro. O tempo inteiro essa imposição de, se você se identifica como mulher, então você tem que se vestir assim, você tem que passar maquiagem, você tem que fazer a unha, tem que fazer o cabelo. E se você quebra isso, as pessoas falam, então você não é mulher. Uhum. Então, como assim? Sim. Como assim, sabe? E aí eu acho que, aí pra mim, tipo, vem nesse lugar, né? Tipo, a não-binaridade, ela assume isso. Eu não quero ser isso, eu não quero ser homem ou mulher. Tem que existir, tipo, e era uma coisa que a gente, na época da adolescência, eu e minhas amigas, a gente ficava, gente, não é possível que não exista algo, tipo assim, entre esses dois extremos. É irreal que a gente, desde sempre, desde que o mundo é mundo, a gente só conceba isso como possibilidade. E aí a gente ficava, tipo assim, muito nesse lugar de, tipo, não, a gente não vai fazer isso. A gente, tipo assim, a gente precisa ir pra longe disso. A gente precisa construir uma trajetória, uma narrativa. E aí pra mim vai muito pra esse lugar, assim, de, tipo, antes com muita raiva. Tipo assim, eu não sou nada. E aí, muita raiva, muita raiva. E eu entendo que isso foi muito, muito necessário. Eu acho que a raiva como um combustível, pra mim, até um certo ponto, ela fez muito sentido. Acho que, tipo assim, entender que não só raiva no sentido de, tipo assim, de brigar com todo mundo, mas, tipo, de ter uma postura, tipo assim, eu sou isso, acabou. Não estou aberta à discussão. Não estou aberta ao seu desejo. Se impor, né? Ser rígida, me impor. Eu acho que a raiva, ela, nesse lugar, pra mim, ela fez muito sentido. Ela me constituiu de uma forma muito assim, de chegar na sala, na época que a gente não tinha no portal do aluno de retificar o nosso nome, e chegar na mesa do professor e falar, me dá a caneta que eu vou mudar meu nome não é esse. Isso foi importante. A raiva me colocou nesse lugar, assim, de falar, eu sou o que eu sou. A raiva como impulso também. Como impulso. Isso foi, tipo assim, notório, essencial pra mim. Porque quando o Luan entrou, teve uma palestra que, tipo assim, a pessoa falou que a vida na universidade era linda. Que a vida era muito possível, que a gente podia tudo. Aí era um homem branco cis, assim. Aí eu falei, não, você pode tudo. Eu não posso. Porque eu vou sair daqui e eu vou ser vista como louca. Como agressiva, doida, errada. Porque eu tô falando a verdade na sua cara. Eu não posso tudo. Então acho que é bom, tipo, a gente... Quando você pega um monte de calor igual tem aqui, você falar que você pode tudo. Meninas talvez não podem tudo. Pessoas negras talvez não podem tudo. E é um dever seu, como professor, como... Aí eu já nem sabia o que ele era. Eu falei, o caralho que você for, desculpa a palavra, o que você for, é seu dever fazer isso, é sua função. Falar que você pode tudo. Eu não posso tudo. Se eu pudesse tudo, eu não estaria nem aqui. Eu tenho que ficar aqui mendigando o professor para poder, tipo assim, falar sobre uma coisa que me interessa. Enquanto eles que podem tudo, optam por não fazer. Aí eu saí da sala, foi um babado. Eu fiquei pé da vida. Falei, não vou ficar nessa palhaçada não sou nem mais caloura. Fazer o que aqui? Aí já passei fora também. E aí foi nesse mesmo ano que a gente passou na Gávea. Isso que eu ia falar, você falar. Vamos lá, vamos seguindo aqui. E aí a gente passou, assim, depois desse movimento com a Gilca, né, a gente entendeu que, tipo assim, pra ingressar dentro de um espaço positivo, a gente tinha que passar pelo edital.
né, pela seleção, pela coisa. E aí a gente pensou, poxa, tipo, a gente tá aqui num babado, né, num espaço que, pô, é de pesquisa, é pra gente aprender, é um ensaio pra fora daqui, né? E aí a gente sentou pra ler em grupo, assim, o edital da GAP. Eu e Jaine, a gente sempre fez muito coisas juntas, a gente entrou juntas, a gente é da mesma turma. Então a gente sentou assim e falou, vamos ler, vamos ver o que é isso. E aí a gente mandou, esse edital acho que foi em fevereiro de 2020, então não conseguimos fazê-lo presencialmente por conta da pandemia, né? Aí a gente fez uma exposição virtual, assim, a gente meio que ocupou o Instagram da GAP, né? Que era a forma que acho que a gente conseguiu encontrar, né? Para poder continuar na pandemia, assim. E aí a gente levanta esse coletivo Terra, né? A gente levanta uma exposição que trata... O nome da exposição é Terrenos Internos. Então ela trata de questões que são muito íntimas de cada artista. Igual, eu lembro que o trabalho do Gabriel Kiefer, ele era sobre, tipo, violência policial, ele é um homem negro, então ele trata disso, aí a minha questão era com gênero, como que... Porque é isso também, na minha infância, meu pai, minha avó são pessoas negras e, tipo, eles nunca me deixaram esquecer que eu sou uma pessoa negra. Então, acho que quando você fala, tipo assim, me apontaram-me trans, acho que pra mim também vem nesse lugar, me apontaram trans primeiro antes de ser negra. Porque negra eu já sabia que eu era. Então não era uma questão de mistério. A racialidade nunca foi uma questão de problema pra mim. Sempre foi tipo, você é uma pessoa negra. E aí, né, como minha avó tem os racismos enraizados nela, né? As violências que ela pegou pra ela mesma. Ela falava, a gente que é assim, a gente não pode andar de chinelo na rua. A gente tem que estar sempre limpinha. A gente não pode... E aí, tipo assim, que hoje eu percebo que pra ela foi apresentado de forma muito violenta, mas que pra mim era um intuito de cuidado. De tipo assim, não sai do supermercado com nada na mão. Pega a sacola, mesmo se você for comprar um chiclete, você pega a sacola. Pra ninguém achar que você tá roubando. Porque já vão achar que você tá roubando, mesmo se você levar da sacola. E aí, tipo assim, a questão do gênero, pra mim, ela é uma outra coisa. Que aí eu venho de um pai que já foi da Marinha, um pai super machista, assim. Então aí o gênero, ele é esse embate pra mim, né? Tipo assim, de entender, dar esse giro, de tipo assim, de realmente perceber e nomear que eu nunca fui um menino pra mim. E aí, o que eu sou? Aí dá essa descoberta, assim. E aí a gente vai... Dentro da pandemia também, eu vou trabalhando, é uma video performance isso daí, Por Trás do Medo está a Liberdade, onde eu vou pegando... Eu não tenho digital, então as minhas identidades, elas são temporárias. E aí eu gosto muito de pensar na transmutação, porque essa identidade foi a última que eu fiz, foi em 2017, eu acho, 2015, nem lembro. E de 2015, que eu acho que eu a fiz, até hoje... Não, eu fiz ela em 2017, ela venceu ano passado, tá certo. 2017 para 2022 já foi um giro. Assim, eu transmutei de 2017 para 2022. E aí, tipo assim, é muito engraçado porque a identidade da minha mãe, ela foi trocar a identidade dela, tipo, 2 anos atrás. Ela tem a mesma identidade desde os 16. E aí eu, tipo assim, eu tenho essa falha, essa coisa genética da minha digital que ela não existe. E aí eu posso, tipo, toda vez fazer um novo documento. E, tipo assim, toda vez ser outra coisa. Porque essa identidade, tipo assim, ela já não é mais, ela nunca foi, de fato. E aí eu começo a refletir sobre isso, assim. Sobre, tipo, a necessidade para poder ter beleza em mim, eu precisar ser loira, ou eu precisar ter olhos azuis, olhos verdes. Precisar fazer procedimentos estéticos, né? Tipo, e eu volto na coisa do Michael Jackson, assim. Quando eu era pequena, eu adorava, tipo, Michael Jackson. Eu achava ele, tipo, muito bacana. E aí, quando eu era mais nova, minha avó falou, ele já foi negro. Aí eu ficava, tipo assim, como assim? E aí minha avó começou a me mostrar a foto dele, criança, que ela tinha nos jornais dele, assim. E eu fiquei assim, gente, ele era tão bonito. E por que ele fez isso, sabe? Tipo, o que aconteceu? Tipo, aonde foi dolorido que ele não conseguiu, tipo assim, ser o que ele era e precisou mudar. E aí eu vou investigando todas essas identidades, assim. Aí eu volto na Lacraia também. Tipo, como que a Lacraia, ela foi um símbolo muito importante, assim, na minha concepção de mim. De olhar e falar, nossa, tipo, uau,
eu já era lacraia, sabe? Tipo assim, quando eu era criança, todo mundo falava, lacraia, passando. E é uma identidade. Mas eu acho que é uma identidade que ali tem uma função de constrangimento, de violência, de fato, que me deram ali. Só que, tipo, ressignificar isso foi muito importante também. Tipo, e aí essa identidade, ela fica, tipo, bem... Eu vou colando várias identidades, né? Nas fotografias eu vou colando várias fotos de identidades que me deram. No caso ali, que são essas que estão no frame. Machos, olhos azuis, olhos verdes, loira, procedimentos estéticos, né? Essa última de cima, assim, a primeira de cima, quer dizer. Ela fala, eu tenho umas demarcações, né, que são de cirurgias plásticas. E aí, no fim desse vídeo, eu queimo, né? Então, tipo assim, acho que o fogo, ele tem, assim como a Ana Mendieta, né? Quando eu penso nela, assim, o fogo, ele tem um desejo de transformação muito grande. E aí é uma transformação de matéria ao ponto de, tipo assim, ela não existe mais, ela vira cinza e um sopro ela some. Eu acho que eu parto desse lugar, assim, de entender essa performance como um movimento de fato, começar uma transmutação. Começar não, acho que, tipo, perceber em mim que essa transmutação já acontecia e que eu só não nomeava isso, assim, né? Eu não conseguia tratá-la como arte. Foi de uma mostra internacional da Covid Art, que foi uma iniciativa, né, de artistas, curadoras internacionais de chamamento para artistas jovens que estão produzindo, que estavam produzindo em épocas de pandemia, assim. Aí foi bem bacana, foi bem legal. Bem bacana. É o Heráclito no Fogo como elemento transformador, né? Sim. Essa coisa bem bacana. Esse trabalho é muito forte. Pode seguir, por favor, Risa. Aí ele também foi para essa mostra aí, Corpos em Fuga da UFJF. Aí foi super bacana também, porque aí eu consegui fazer uma troca com outros artistas, assim. Mas foi o mesmo trabalho, a mesma vídeo performance, mas que foi muito importante pra mim, porque eu filmei ela também no bairro que eu fui criada. E aí eu sempre, tipo, quis fazer alguma coisa no meu bairro. Tipo, de arte. Assim, quando eu entrei na universidade, eu ficava, tipo, eu quero voltar pro meu bairro, assim. O meu bairro, ele é marcado por vários conflitos de polícia e crime, né? Crime. E aí, tipo assim, teve um período que o bairro foi muito, muito perigoso, assim, de ter toque de recolher, tiroteio na rua. E aí, tipo assim, isso foi um lugar onde eu percebia que, tipo assim, muitos colegas que eu brincava entraram para esse lugar, né, para esse lugar da violência, da criminalidade. E eu perdi algumas pessoas, mas, tipo assim, no sentido de, tipo, pô, eles fizeram a própria escolha. Não de algo muito, tipo, poxa, isso é muito triste. Não, eles viveram a vida que eles acharam que queriam viver, que tinham pra fazer, e é isso. Mas eu entendia também que, tipo, eram corpos pretos morrendo. E aí eu sempre entendi que, tipo, eu queria fazer alguma coisa que dissesse que não é o fim. E que, de fato, essa queima de identidade, ela não é o meu fim. É a transformação. É uma transformação. Então, acho que pra mim, eu não tive nesse lugar, né, da criminalidade, mas eu acho que eu entendi que era um lugar onde eles estavam. E não necessariamente por escolha, às vezes é um caminho, né? São lugares que te levam, assim. E aí eu sempre percebi que eu queria fazer alguma coisa no meu bairro. Eu falava, não, eu quero fazer alguma coisa no meu bairro. E aí eu consegui fazer, assim, então eu senti que isso foi um movimento de muita paz. Como é que foi essa ação? Eu fui com uma pessoa, né, que hoje a gente não somos mais amigas, mas a gente foi numa praça que é, tipo, onde já foi ponto de tráfico no bairro. E aí, tipo assim, é um lugar super... onde também já começaram tiroteios, já começaram brigas. E aí eu fiquei, tipo assim, eu não quero que seja o começo de uma briga, que seja raiva, que seja... Eu quero que seja o fim e um começo. E aí a gente foi, assim, a gente entrou nesse lugar, a gente, tipo, com muito respeito também, assim, eu acho que é isso também, acho que perceber a história do bairro, assim, que é o nome André Carlone, já foi, tipo, nomeado André Carlama, porque chovia, não tinha saneamento, era uma parada, assim, que, tipo, a pessoa saía de barro, assim, saía no barro. E hoje é um bairro estruturado, é um bairro massa, assim, é um bairro ok de se morar e tal. E aí eu falava, nossa, amiga, eu quero aqui, tem que ser aqui. Assim, tipo, e várias vezes, né? Começou ali na pracinha, o tiroteio começou ali na pracinha.
E aí, tipo assim, que de fato, pra mim foi uma declaração, assim, de mim. Tipo, a guerra já começou aqui várias vezes, o caos já começou aqui várias vezes. Só que dessa vez eu opto por começar aqui, mas não vai ser caos. Meu corpo não vai ser guerra. Eu não vou ser guerra. Pelo contrário, né? E aí, acho que é isso, assim, eu finalizo esse trabalho. E aí, quando a gente termina, assim, eu falo, nossa, de fato, tinha que ser aqui. E, tipo, esse lugar não é nem perto de onde eu fui criada, assim. É, tipo, um pouco mais distante, é como se fosse daqui lá. Sei lá, daqui da UFES, aqui de onde a gente tá, fosse no lago, assim. Tipo, bem mais distante de onde eu nasci, cresci, fui criada, de fato. E aí, é um lugar também que... porque também é uma coisa que eu não sei, assim, eu acho que eu sinto o chamado do lugar quando eu quero fazer alguma coisa. Tipo, eu acho que, igual, no passado do Elon, a gente veio aqui, a gente fez um trabalho, ele e Jaine, que eu acho que é o próximo slide. Não. Aí também foi o mesmo trabalho, também foi para essa exposição. E aí no próximo slide, é esse. A gente veio para cá, e aí a gente circula primeiro, né? E aí eu paro, assim, Luan tá aqui, não deixa eu mentir. Eu paro e falo, vai ser aqui. Aí não, vai ser aqui. Acabou. E tipo assim, aí é aqui. E aí, não sei, chamam de sexto sentido, chamam de qualquer coisa. Mas, assim, pra mim é isso, é o que eu denomino de processo, assim, processo criativo, processo artístico. Que o processo, pra mim, ele sempre foi muito conflituoso, entender processo. Tipo assim, porque você tá pintando um quadro e é um processo. Não. Isso, pra mim, eu não conseguia conceber como processo, assim. Tipo, eu tô fazendo. O processo, pra mim, ele é o sentar, é eu entender que eu tô fazendo aquilo, é entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. E aí, nesse vídeo, foi, tipo assim, super essencial, porque eu tava num momento de, tipo assim, ano passado eu comecei a pensar em hormonização. E aí, eu comecei a pensar nos prós, nos contras, né, tipo assim, para pessoas que tomam hormônio estradiol, né, que tem na composição estradiol, é muito possível a trombose. É muito possível algumas condições de saúde que não sejam tão legais, assim. E aí eu comecei a pensar nisso. E aí eu comecei a pensar no meu corpo, assim, né? Comecei, tipo, fabular o meu corpo num processo hormonal, assim. E aí eu comecei a ver que, tipo, eu não tenho gogó. E aí, na época, eu tava muito envolta na pesquisa da Nidia Aranha, que ela é uma mulher trans e ela lacta. Os seios dela lactam. E aí ela é uma pesquisa que ela faz em dieta, em hormônios que possibilitam esse processo de lactação. E aí ela cria ampolas com o próprio leite dela. Nossa, que forte, hein? Ela é absurda. E aí, esse processo de lactação, que que eu acho que eu também percebo a performance dessa forma, assim. Como não algo, vamos parar e fazer uma performance e depois a vida continua. Né? Como eu já falei, tipo, é performance e vida. Tá ali. E aí a gente faz a análise disso, uma análise semiótica, mais uma vez, sobre o trabalho dela. É um corpo que não lactaria para a biologia ocidental. É um corpo que não, de forma alguma, teria essa possibilidade. Mas a gente consegue corromper. E aí eu começo a pensar, né, sobre esse trabalho, sobre essas constatações de mim, do meu próprio corpo, como, tipo, não ter um gogó, não ter um pomo de Adão, não me categoriza nas origens da biologia ocidental como um homem. Então, o que eu sou para a biologia? E aí, eu comecei a entender também esse caminho, que aí é muito pessoal, assim, né? Que é como eu falo, assim, algumas amigas trans têm gogó. E existem gogó. Não é? Mas a gente não categoriza ela como homem. Isso já não existe, isso é mentira. E aí eu vou constatando como que essa biologia ocidental, ela trata da gente de uma maneira muito perigosa. Porque a gente aponta que a própria teoria deles é um erro. Se eu não sou um homem e eu não tenho um gogó, então para eles eu sou uma mulher, mas eu também não sou uma mulher. Vocês estão errados. E aí esse trabalho vai para Casa Porto, né? Que também é um outro movimento que a gente teve que fazer, assim, foi uma loucura, mas foi muito, muito, muito bacana, porque me voltou isso daí em 2022 e o projeto que a gente fez com a Gilga foi em 2019. Então a gente, tipo assim, botou em prática 3 anos depois que a gente aprendeu. O hiato da pandemia, né? E aí quando a gente faz essa exposição, a gente vê que, tipo assim, uau, de fato, o que a gente aprendeu naquela época
é o que de fato se acontece agora, assim, de furar parede, de tipo assim, eu sou um desastre nessas coisas. Eu sou o caos para poder conseguir equipamento, porque foi de maneira independente, a gente não foi contemplado em edital. A gente, um amigo trabalhava no museu e ficou um tempo vazio. Então aí a coisa da negociação, a gente pegou, tipo assim, falou, pô, tá vazio, a gente tem que fazer, vambora. E fomos. E aí foi, tipo assim, muito bacana perceber isso, perceber o meu trabalho, perceber outras pessoas se assemelhando ao meu trabalho. Porque antes eu tinha muita dificuldade em compartilhar meus trabalhos com os outros, assim. E eu acho que aí foi também um ponto super essencial, assim, na performatividade da minha própria produção, assim. Entender que se o meu trabalho fica guardado... E aí a gente vem, no começo desse ano, tem um manifesto, que é um trabalho, né, da Jaine Muniz, que desde o meu ingresso na graduação, né, a gente sempre esteve muito próximo, a gente sempre compartilhou muito processos uma com a outra. E, juntamente do Felipe, ela nos convida a participar da leitura, né, do manifesto, onde ela cria novas formulações, novos pensamentos sobre o ideal humano moderno, e ela renega isso, assim. Então a gente faz esse movimento, né, de fazer essa leitura de um manifesto a qual ela escreve, assim. E é o início da pesquisa de TCC dela, de graduação, assim. E aí, como a gente sempre esteve junta, a gente, em 2021, nós escrevemos um projeto para mandarmos para a Secretaria de Cultura de um processo de residência, assim, que eu acho que ele também, para mim, vai sendo essencial, assim. De março desse ano a julho, a gente criou uma modalidade de residência, né? Que a gente morava mesmo na casa, a gente morou 4 meses no território de Nova Almeida, na Serra. E a gente elenca o mar como um elemento muito específico e muito importante na nossa trajetória, assim. Desde a diáspora, né? Desde a vinda de África, a vinda não, né? Assim, o tráfico, né, de nós. E também entendendo que o mar, ele possui uma imensidão que acho que é inexplicável, assim. E em 2021 a gente tem a experiência de atravessarmos para uma ilha, a gente vai juntas para uma ilha. E a gente começa a entender que, tipo assim, o chamado do mar, aquela coisa que eu falei do trabalho, assim, vai ser filmado aqui. Na residência? Não, isso antes. Ano passado a gente foi ano retrasado a gente foi para uma ilha. E aí a gente ficou um dia inteiro, assim, lá, uma tarde, assim, e voltamos. E aí quando a gente voltou, a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa juntas, oficialmente, assim. Porque o nosso processo sempre foi muito compartilhado, mas a gente nunca havia feito nada em conjunto. Eram sempre coisas, tipo assim, você tá aqui como uma parte técnica, né, como uma amiga que tá ali me auxiliando na filmagem, me auxiliando na iluminação, mas você não tá em cena comigo, a gente não tá fazendo algo juntas ainda. Igual, né, na Habital Contra Espaço, a gente estava juntas, mas o trabalho dela era seu dela. Primeiro trabalho em dupla, né? E aí, volta lá. E aí a gente desenvolve esse projeto de residência, que ele é contemplado, do edital, acho que 017 de 2021, da Secult. E a gente mora dentro desse lugar, né, dessa casa, e produz também dentro dessa casa. E a gente entende, tipo, como... Ai, esqueci o nome da autora. Mas ela fala sobre quilombos, assim, os quilombos não são só regiões geográficas, né? Um quilombo, ele também se trata de um agrupamento entre pessoas distintas, né, racializadas, na questão do gênero, né, da gente, assim. E uma experiência social, né? Também, socialista. Né? Que trata de afeto, né? Acho que, tipo, o quilombo, além de tudo do que ele representou dentro da história da racialidade, né, da negritude, ele também trata de afeto. E eu acho que é por aí que a gente tenta ir, assim, de construir um espaço onde não é só a nossa casa, é casa. Nossos amigos, né, que foram... construir esse espaço de afeto, também de intelectualidade, assim. E também de, tipo, produção. E também de pensamento, né? E aí a gente vive 4 meses lá, em Nova Almeida.
embasadas também na teoria da Igreja de Queimados, né? A história da Igreja de Queimados, que ela é uma promessa de alforria, que acontece ali no século XIX, em 1845, e as pessoas, elas constroem a igreja sabendo que elas não vão conseguir a alforria, e aí a gente trata disso também de uma estratégia, de um desejo pela liberdade, a qual, tipo assim, a gente concebe de uma outra forma hoje, né? Tipo, a liberdade, para mim, é completamente diferente do que a liberdade era para as pessoas naquela época. Porque, de fato, em termos da escravatura, eu nasci livre, mas eu nasci acorrentada por outras questões também. Então, a gente lida com a Igreja de Queimados de uma forma muito saudosa, entendendo quem foi Elisiário, que foi um escravizado. Ele foi o escravizado que falou para todo mundo que não ia rolar a alforria. E aí a gente lida com Chico Prego, que foi a explosão, a raiva, a eloquência, assim, que é o que a gente sempre fala, né? Quando a gente estava lá, em Nova Almeida, onde a gente morava, tinha um rio logo perto, assim. E o rio era muito engraçado, que eu e a Jaine, a gente brincava muito, assim, que a Jaine era muito assemelhada ao rio. Ela sempre é muito constante, ela é sempre muito branda, muito calma. E eu, tipo assim, sempre fui muito, tipo, a onda que quebra, assim. Tipo assim, a onda que já... E aí ela sempre foi uma coisa mais... E aí é muito engraçado porque a gente consegue, em Nova Almeida, a gente consegue ver o encontro do rio com o mar, assim. E como que um corre pro outro, como que, tipo, a gente sempre a gente fez essa analogia, né? A gente sempre tá perto uma da outra. Mas a gente também sempre entender que nossos cursos, uma hora, vão se separar, mas que a gente vai voltar a estar perto, independente de. E aí, o rio que corre na Igreja de Queimados, que era o rio Santa Maria, é o rio que desemboca aqui na UFS. E aí a gente, poxa, que loucura. Tipo assim, a gente chegou aqui, a gente não se conhecia antes da UFS. A gente passou por diversos processos de violência aqui também. E aí a gente equipara, né, essas histórias que são contadas, né, sobre a Igreja de Queimados. E a gente revisita essa história, a gente revisita esse lugar. E aí, semana retrasada, a gente realiza um processo de finalização desse projeto de Tempo de Mar, que é uma saudação a esse lugar e a essas pessoas que não existem mais, mas que a memória manteve, né? E a gente pinta nesse lugar, a gente conversa nesse lugar, a gente brinca nesse lugar, a gente se banha nesse lugar, a gente recria esse lugar como uma... a gente foi na igreja, a gente pintou, a gente produziu lá, a gente brincou, a gente tomou banho, a gente se molhou, né? A gente tomou banho, a gente se molhou. A gente acho que experimentou... de fato, a liberdade, assim, dentro de um espaço que aprisionou. Entende? Tipo, dentro de um espaço que impossibilitou essas pessoas a serem livres, a gente pôde proporcionar liberdade, assim, pra gente. E aí foi super mágico, assim, foi um momento de realmente finalizar, a gente, tipo, se despede desse projeto de uma forma, assim, muito, acho que, saudosa. Tá inédito ainda, vai ser apresentado. Vai ser apresentado. Que ótimo isso, que ótimo. Estamos furando aqui o... De primeira mão. Vazamentozinho, vazamento. Maravilha. E aí, nesse muito processo... generoso, muito obrigado. Que isso. Nesse processo de residência, a gente teve a Castiel como mentora. E a Lavínia Coutinho também. E a Lavínia é uma historiadora que desenvolve uma pesquisa sobre a Igreja de Queimados. Então, a gente teve algumas mentorias na igreja junto com ela. E a Castiel foi a nossa mentora de processo criativo, né? Então, a Castiel me evoca muito a remontar algumas coisas em mim e entender como que eu poderia voltar para algo que eu já tinha deixado, que é a pintura, por questões performáticas. Muito bonito essas pinturas, hein? Muito bonitas. Obrigada, obrigada. É uma coisa que eu, tipo, gosto muito de usar, que é o preto. E eu entendo o preto assemelhado aos tons de pele mesmo. Não necessariamente marrom, né? Mas eu acho que, tipo, entender essa coisa do preto ter uma palavra, ser uma palavra muito específica, que me apontaram várias vezes, né? Ela é preta, tipo assim, como um erro. E eu dinamizo isso, né? Eu dinamizo o preto, eu diluo em água e se torna tem uma outra dimensão, assim. Eu trato da questão da proximidade, da distância. Isso pode passar outros? E aí eu vou experimentando, né? Essa série Não Fique Mais em Silêncio, ela trata de
comunicações que eu quero estabelecer comigo. E entender também que, como eu também não quero que outras pessoas se comuniquem, como que eu quero que só eu saiba o que está escrito, como que eu quero que só eu seja um segredo. Como se fosse no espelho, né? Ali, ao contrário, o tempo, é isso? Ali é uma palavra, é a palavra tempo mesmo. E aí, assim, a própria língua, se é uma língua, ela se estabelece da direita, não como a gente lê, né? Da esquerda para a direita. E aí eu comecei a querer criar esses desejos de, tipo, mistério mesmo. É uma série que trata, tipo, de um abandono da pintura ocasionado por machismo. Meu pai não gostava que eu pintava, então eu não pintava porque ele não deixava eu pintar. E aí eu volto pra isso e eu trato de desejos que são lindo, meus, hein? assim. E aí nessa daí, por exemplo, eu falo sobre o desejo de um amor que me possibilite respirar aliviada. E aí eu discorro sobre coisas que pra mim hoje não são tão distantes, que eu não quero que sejam, né? Não quero me aproximar somente da raiva. Nesse processo de residência, a Cachel me convidou a abandonar a raiva. Ela falou, eu quero que você nunca mais utilize a raiva como um percussor do seu trabalho. Ela pode ser, tipo assim, sua defesa, ela pode ser e vai ser a sua forma de agir quando você precisar dela. Mas acho que ela não pode mais ser o que te movimenta a produzir. O que você quer falar? O que você quer com o seu trabalho? E aí eu comecei a refletir sobre isso e eu percebi que nada mais ou menos queria, tipo, liberdade. Queria, tipo, sentimentos bons que pro meu corpo não são ocasionados naturalmente. E aí eu comecei a evocar esses desejos, né, na pintura, na escrita. Hoje é uma série que, tipo assim, tem mais de 20 trabalhos, então acho que todos os meus desejos começam a tomar mais forma ainda. Acho que eu começo a entender melhor sobre... Tem inédito também? Tá apresentando aqui agora? É. Que ótimo. Não foram expostos ainda, só não foram expostos ainda. Nos sentimos muito prestigiados aqui. Só um momento. Eu acho muito interessante esse lugar de observação. Eu queria, tipo, entender melhor se vinha mais de você observar você primeiro e depois seu entorno para ter esse momento de linguagem, como você quer falar, tipo, de você para impactar, porque você impacta muito nessa linguagem, nesse mistério, também fala muito. Sim. Então, de que forma isso acontece para você? Então, eu acho que a minha pesquisa dentro da universidade, aí fazendo um contraposto, assim, mas também que é super próximo, o nome do meu TCC, né, o título do meu TCC é Caminhos Possíveis para o Indizível. E aí eu falei isso um pouquinho, né, no começo, assim, o indizível, ele é eu estar viva. Então, acho que o mistério, ele trata de um lugar muito... A gente precisa do mistério para viver. A gente precisa desvendar. Eu precisei me desvendar para estar viva. Tipo assim, eu precisei olhar para mim e perceber que, tipo assim, hoje eu sou o que uma criança há 10, 15 anos atrás olhava no espelho e sonhava ser. E aí é muito bacana perceber que, tipo assim, a observação, ela vem de um lugar de, tipo assim, não era pra eu estar aqui segundo eles. Mas eu já tô. Como é que eu vou perceber que o que eles querem é o desejo deles, não o meu? Porque a gente é o meio também, né? Tipo, a gente acaba construindo o que o meio demanda a partir das nossas óticas, né? A partir do que a gente negocia, sempre uma negociação, do que a gente negocia sobre aquela demanda ali. Eu acho que meu trabalho teria uma outra forma se ele não estivesse dentro da academia. E não necessariamente melhor ou pior, ele teria uma outra forma. Mas acho que o meio acadêmico transforma o meu trabalho a partir de uma maneira crítica. E aí, a partir dessa crítica, eu consigo desenvolver teoria, consigo ir atrás de teorias. Então, é uma observação de, tipo assim, percepção mesmo. Como que meu corpo está inserido aqui, mas como que eu quero que meu corpo seja visto também. Porque eu acho que é entender com seriedade, tipo, o meu trabalho, entender com seriedade o que eu quero comigo mesma. Do tipo, eu sempre falo isso assim,
Eu sei que daqui a 2 anos eu vou ser indicada ao Prêmio Pipa. E eu vou trabalhar para isso acontecer. Mas, tipo, por quê? Por que eu observo o Prêmio Pipa? Quem tá no Prêmio Pipa? Quem é interessante para mim de estar no Prêmio Pipa? Tipo, eu sei que, tipo, daqui a um tempo eu vou fazer uma exposição no Mucane. E eu nunca quis entrar no Mucane antes, porque eu ficava, tipo assim, não acho que seja justo comigo só habitar em espaços delimitados para artistas negros. Mas eu entendo completamente, eu acho louvável esse espaço existir. É importantíssimo, é necessário, mas eu acho que não deveria acontecer só naquele lugar, essa discussão sobre a negritude. Mas eu vou entrar no Mucane. Porque ali também é para mim. Para além, sabe? Então, acho que é observar isso, assim, observar com cautela e cuidado meu trabalho, o trabalho de outras pessoas, os espaços que esses trabalhos vão ocupar e ocupam. E perceber que, tipo assim, essa observação ela não pode ficar só comigo. Porque senão ela vira delírio, ela vira devaneio. Então, vamos para frente, vamos para fora, vamos fazer, vamos acontecer. E aí a gente tem o último trabalho, que é esse da Cachel, que ela é nossa fotógrafa, né? Ela é nossa diretora, nossa mentora, nossa. Ela convida a gente a fazer uma devoção ao mar, que é o que lida, né? Que é o que o nosso projeto lida também. E a gente finaliza. Acho que no outro dia a gente se muda de volta, né? A gente volta para as nossas casas, depois de 4 meses, assim. E aí esse eu acho que é o último dia, de fato. Acho que é o último dia. Verdade. E aí a gente se despede do mar, assim, de Nova Almeida, do mar. Que tanto, tipo assim, a gente passou muito tempo ali. Foi 1/4 de um ano, sabe? 1/3 de um ano, na verdade. A gente ficou muito tempo. Muito bacana, tá vendo você falando dessa experiência, assim, com muito carinho, né? Foi muito importante. Louco para aguardar, ter a oportunidade de ver isso aí. Muito obrigado pela generosidade de trazer isso pra gente. Alguém da plateia quer fazermos alguma pergunta? Matheus, a gente está vivendo uma sociedade que agora passou por um governo de extrema-direita. A gente vive num estado extremamente influenciado por uma religiosidade que exclui as diferenças. Como é que é para você assim viver nesses contextos assim que parece em qual a sociedade está tomando rumo muito triste, assim, muito trágico? Tem uma artista, J. Mombassa, que ela lida com revidar. Ela já lidou, né? Hoje em dia, no trabalho dela, ela também não tenta tratar disso. Mas acho que o processo de violência ele acontece há muito mais tempo do que a gente existe. E não é função nossa mudá-lo, mas é função nossa compreender e perceber como ele nos afeta. Mas eu acho que, tipo, tentar mudar, eu acho que para mim seria um lugar muito, muito tópico e violento, mais ainda do que a própria violência em si. Porque ela acontece antes de mim, aconteceu antes de mim, e eu acho que, para mim, sempre foi traçar estratégias, traçar, tipo, caminhos, literalmente, que é o trabalho da minha vida, assim, caminhos possíveis para o indizível, assim. De fato, o indizível é o meu corpo tá vivo. De fato, o indizível para eles, porque eles não conseguem afirmar que eu posso. Porque para eles não querem que eu consiga, né? Então, acho que o indizível, para mim, ele trata desse lugar, que é o lugar do mistério, que é o lugar da observação, que é o lugar de perceber que eu não faço parte disso, não fui eu que criei. Eu faço parte disso no sentido de, tipo assim, eu sou violentada. Mas não sou eu quem comanda e quem cria as regras desse jogo. Sou eu que, infelizmente, estou nele. Mas eu acho que trata-se disso, assim, de subversão. Trata-se de esperteza. No caso de nós, malícia e travessura. Teimosia. Acho que teimosia é uma palavra que define, assim, desobediência. É uma palavra muito, muito específica, assim. Acho que a teimosia e a desobediência são estratégias, né? Porque é isso, eu já percebi que isso acontece. Tipo, eu já percebi que a gente está num país que mais mata pessoas trans, mas é o que mais consome pornografia trans também. Então, tem uma dicotomia nisso, assim.
Acho que entendi que isso acontece, entender que isso acontece faz com que eu não seja parte. Faz com que eu, tipo, observe as regras do jogo de fora, assim. E me coloque num movimento outro, assim. Que eu acho que é esse que eu venho tentado me encaixar e adentrar, porque outras também já estão fazendo isso. O movimento que a Cashel fez nesse estado, já, tipo assim, ela abriu porteiras, assim. Outras pessoas não podem mais evitar com que a gente não a siga ou não tenha, tipo, raciocínios que levem ao que ela tá construindo, assim. Cashel está na Bienal. O que ela fez já foi, tipo assim, já foi feito, it's done, sabe? Tipo, já começou. E antes dela também vieram outras, né? Tem um autor que fala aqui do estado, Lucas Bragança, da história do drag, assim, do Espírito Santo. E aí não é só a cena drag, não eram só homens de peruca, eram, tipo, travestis construindo história. Que o próprio estado não fala, apagou. Mas o que aconteceu? Chica Chiclete tá viva. Então acho que, tipo, trata-se disso, assim, sabe? Trata-se de teimar, de desobedecer isso tudo. Porque não pensei nisso, eu não criei isso. Isis, você também tem uma pergunta, por favor? Então, amiga, eu queria muito agradecer também por você ter vindo e acho muito importante a gente, a partir de, como você disse, pouco tempo, começar a ocupar esses espaços e gravar isso e ter isso como material para outras pessoas terem acesso, porque a gente tem algo a dizer que é muito importante. E eu vejo, assim, que a sua forma de lidar com a história da arte, com os sistemas já postos de exposição ou de residência mesmo, como você disse, você é inquieta em relação a isso. Então, assim, eu queria saber o que você espera daqui para frente na sua carreira e, de certa forma, também contribuindo com a história da arte, né? Eu sempre falo, tipo assim, uma coisa que as minhas amigas falam que eu sou louca, mas eu sei que, tipo assim, eu não vou viver muito tempo. Mas eu não digo, tipo assim, que eu vou morrer com 30 anos, sabe? Mas eu sei que eu, tipo assim, não vou envelhecer muito, assim. Tipo, acho que eu vou morrer até uns 50, 60. E eu sei que eu vou morrer no Maranhão. Sempre falo isso, todo mundo fica tipo, ela é louca. Não, eu sei que eu vou morrer no Maranhão. E, tipo assim, eu sei que eu vou pra lá quando eu tiver certeza que eu entrei pra história. Eu quero ser mãe, quero ter uma filha. E eu sei que a gente vai pra lá. E aí, como que eu penso isso, né? Como que eu penso daqui pra frente, o meu trabalho? Eu acho que a academia é um espaço que possibilita o seu ingresso para a história. O que eu produzi academicamente, os artigos que eu já publiquei, vão continuar existindo enquanto os órgãos a qual eu os submeti vão existir. Eu vou estar ali em algum momento, as pessoas vão me procurar. Eu acho que daqui para frente, que foi o que eu falei respondendo a pergunta do IFTA, Cashel abriu um caminho. Eu acho que existe uma continuidade, um desejo de continuidade, não do trabalho dela, mas uma continuidade da ação dela, de ter colocado um lugar, um espaço, esse espaço, Vitória, Espírito Santo, em movimentação. Eu tenho desejo pela movimentação, eu tenho desejo pelo caos, no sentido de desorganizar aquilo que já está posto. Eu espero que daqui para frente, não só eu, mas que outras muitas, ocupem os espaços que pra gente não foram designados e que pra gente a gente tinha até um pouco tempo atrás vergonha de entrar. Tipo assim, eu acho que a história que está sendo construída hoje, que é um fruto de outras coisas, né? Esses trabalhos que eu mostrei, tudo que eu falei aqui agora, são frutos de coisas que eu fazia há 5, 4, 6 anos atrás, que eu já pensava naquela época, naquele momento. E o que eu estou fazendo agora vai ser fruto daqui a 5, 10, 15 anos. Então eu espero que outras também percebam e reflitam com seriedade sobre a própria vida, sobre o próprio caminho, sobre a própria escolha, sobre o próprio trabalho, sobre a própria pesquisa, sobre a própria coisa, sobre a própria existência. Porque eu acho que se a gente esperar outras pessoas pensarem por a gente não vai existir mais. Porque é o plano dessas pessoas que a gente não exista desde sempre. Daqui pra frente eu espero muita, 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 muita teimosia. De outras também. Porque eu não quero ser teimosa sozinha.
E eu sei que eu já não sou, mas eu quero que essas outras também apareçam. Porque eu acho que... Eu me formo semestre que vem, sabe? Quem vai perturbar os professores como eu perturbei? Quem vai colocar as coisas no eixo da forma, tipo, que quando eu fui do diretório acadêmico foram colocadas? E quem talvez quase seja processado, porque eu também quase fui, por motivos idiotas. Eu acho que um legado... Eu penso muito no legado que a Tibira deixou quando ela foi assassinada. Que a Chica Manicongo deixou quando ela foi assassinada. Porque elas não morreram de causas naturais. Elas foram assassinadas. Eu penso no legado que a Matheusa Passarelli deixou para a irmã dela, Sabine, hoje viva. O legado ele não é só um cetro que a gente passa para outra. Não é igual o RuPaul, que pega a coroa e coroa a próxima drag queen que é vencedora. Não é isso. Um legado ele é uma história que quem fui eu? Quem é a Isis? Quem é a Lorena? Quem são essas pessoas que estão aqui? Isso é legado. Legado é não estar mais presente, mas ser lembrada. E como se constrói legado? Sendo o que eu sou, sendo o que você é, sendo o que somos. Teimosia. Desobediência. Acho que um quê de deboche. Um quê de malícia. Mas entendendo a malícia como um lugar não de ser maléfica, ser maldosa. Mas a malícia no entendimento de, tipo assim, não te querem ali. Se você deslizar, vai ser pra te dar um chute e você cair. Não deslize. Esperteza. Daqui pra frente eu espero esperteza das que são como nós. Ser ligeira. Lindo. Ser ligeira. Lindo. Lindo, né? E alguém quer acrescentar alguma coisa? Então vamos encerrando por aqui. Matheusa, muito obrigado, muito generoso, um astral ótimo. Como tem que sido as entrevistas nesse projeto? As entrevistas muito poucas, com todas as dificuldades, mas gostaríamos de fazer mais, mas muito bacanas, um astral maravilhoso, que é o teu. Né? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada. Estamos encerrando mais um Performance em Debate. Muito obrigado a todos.